Olá, aula de sistema cardiovascular. Eu vim aqui no laboratório para conversar com vocês um pouquinho melhor sobre anatomia e fisiologia do coração. Então eu tenho aqui, uma peça que é o coração, tá? E aí então ele tá na posição que vocês estão vendo, a posição ventral, e aqui seria a posição dorsal, certo? Ele fica levemente então direcionado aqui a parte do ápice para a esquerda. Então vou até aproveitar que o modelo está aqui do lado e já vou posicionar essa outra peça aqui, ó. Então a região ventral e a região dorsal, certo? Reparem aqui como que fica a posição dele na região do mediastino. Então ele vai conectar aqui em azul a veia cava e aqui em vermelhinho a artéria aorta. Então, claro que aqui no manequim ele não fica exatamente perfeito, né? Mas o encaixe está quase perfeito, o ápice voltado um pouquinho mais para o lado esquerdo. Então a gente consegue visualizar os ventrículos aqui embaixo e os átrios na região aqui de cima, certo? Então, como eu estou mostrando para vocês, aqui para mim o sentido está correto, mas vocês já sabem, cuidem com o lado direito e esquerdo, né? Porque nos livros vai estar sempre o contrário. Bom, então deixa eu voltar para essa outra peça aqui, que ela está melhor agora para falar da parte da anatomia externa. Então ele fica posicionado assim. Como é que é um referencial bom para a gente saber se está correto? A veia cava superior e inferior, ela forma praticamente um ângulo reto, um tubo reto, ó. Então essa azul com calibre mais grosso aqui é a veia cava, a parte superior, e a parte inferior aqui ela tá seccionada, a gente não consegue ver, né? Mas ela é grande aqui para baixo. Então eu sempre me localizo tentando fazer um ângulo reto com a veia cava, então ele fica levemente posicionado aqui para a região esquerda. Então a gente tem os ventrículos, os átrios aqui em cima. Reparem que ele tem uma irrigação própria, que são as coronárias. E agora vamos falar das principais, então, veias e artérias. Como eu já comecei pela veia cava, vamos continuar por ela. Veia cava superior, veia cava inferior. As duas vão desembocar no átrio direito, certo? Elas estão trazendo o corpo que está vindo, o sangue que está vindo do corpo, a veia cava superior dos membros superiores e a veia cava inferior dos membros inferiores. Então esse sangue que está vindo, pobre em oxigênio, vai ser então, vai entrar no coração pelo átrio direito, certo? O que mais que nós temos de principais aqui? Falei da veia cava, vamos falar agora da artéria aorta. A maior artéria do corpo humano, ela forma o arco, da aorta, ó, esse formato aqui, né? Então a aorta, ela já vai então levar o sangue que sai do coração para todo o corpo. Então o fluxo de uma e da outra que são opostos, né? São contrários. Enquanto na veia cava o sangue está chegando ao coração, na artéria o sangue vai então sair e vai ser distribuído para todo o corpo. Já vamos falar desse ciclo cardíaco, tá? Só por enquanto vamos focar mais na anatomia. Então já falamos ventrículos, átrios, né? Aqui, deixa eu posicionar ele corretamente de novo, ó. Ventrículos, átrios, veia cava, artéria aorta. O que mais de bem importante que a gente vai ter, que vocês já estão vendo aí, ó? Isso daqui é o tronco pulmonar, certo? Após o sangue entrar no coração pelo átrio direito, ele vai depois para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele vai ser conduzido então pelo tronco pulmonar até os pulmões. Então nós falamos, do tronco pulmonar, que vai então levar esse sangue para os pulmões, né? São artérias que vão conduzir o sangue do coração para o pulmão. Eu mostrei aqui a região posterior, então em azul está esse tronco pulmonar, né? Na verdade o tronco pulmonar
é essa região onde ela ainda sai inteira, né? Depois é que ela vai bifurcar. Então aqui eu já tenho as artérias pulmonares, né? Direita, do lado direito e esquerdo. Abaixo eu consigo ver então as veias pulmonares, certo? Então a artéria pulmonar, ela levou o sangue que estava aqui no coração para o pulmão, e depois que esse sangue foi oxigenado no pulmão, ele vai voltar para o coração através das veias pulmonares, tá? Então a gente só consegue visualizar ela na vista posterior, tá? Deixa eu até aproximar aqui. Anatomia interna do coração. Nós temos ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Reparem que a espessura do miocárdio ela é diferente no lado direito e no lado esquerdo, mais espessa então no ventrículo esquerdo. Átrio direito, átrio esquerdo. Vamos falar agora das válvulas ou válvulas. Nós temos então as válvulas atrioventriculares, que elas estão separando, né, dividindo ali, fazendo a conexão entre o átrio e o ventrículo. Então, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Essa válvula atrioventricular, nesse lado direito, ela tem 3 pontos de inserção, por isso que ela é chamada de tricúspide. No lado esquerdo, ela tem 2 pontos de inserção, por isso que é chamada de bicúspide ou mitral, ok? Outras válvulas que existem são as válvulas semilunares, então a gente consegue ver se eu posicionar um pouquinho mais assim o coração, né? Vocês vão ver que quando o sangue sai do ventrículo direito e vai em direção aqui, ó, ao tronco pulmonar, vai ter então essa válvula semilunar aqui. E depois, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta, ele vai ter então essa válvula aqui, que é outra válvula semilunar. Pessoal, vamos falar agora do tal do ciclo cardíaco, vamos falar um pouquinho de sístole e diástole, mas antes da gente falar desse processo, vamos entender um pouquinho melhor como que ocorre o fluxo de sangue dentro do coração. Então nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior, que estão trazendo o sangue que tá vindo do corpo, da região superior, dos membros superiores, dos membros inferiores. Esse sangue que está chegando no coração é um sangue que é pobre em oxigênio, certo? Então esse sangue que está entrando no coração, ele chega no átrio direito. Do átrio direito para o ventrículo direito, lembra? Tem a válvula, né, atrioventricular, ou também chamada de válvula tricúspide, certo? No ventrículo direito agora, esse sangue que está aqui, pobre em oxigênio, ele precisa ser oxigenado. Então ele vai sair do ventrículo direito e vai então em direção aqui ao tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar, né, essas artérias aqui vão conduzir esse sangue até os pulmões. Lá nos pulmões o sangue, né, vai sofrer o processo chamado de hematose, que é a troca, né, dos gases, as hemácias vão deixar o gás carbônico e vão pegar o oxigênio que veio através da inspiração. Então fez o ciclo lá no pulmão. Depois que o sangue está oxigenado, ele vai entrar no coração, vou virar aqui o lado posterior, tá? Porque ele vai entrar por essas veias pulmonares aqui, ó. Sempre em dupla aqui, porque tem o pulmão direito e o esquerdo, né? Quando o sangue está chegando já oxigenado, ele vai chegar, tá? Deixa eu posicionar normal aqui, porque ele vai chegar então agora aqui no átrio esquerdo, esse sangue oxigenado, tá? Do átrio esquerdo, ele vai passar, né, através ali que a gente já viu a válvula atrioventricular, também chamada de bicúspide, vai passar para o ventrículo esquerdo. Nesse ventrículo esquerdo aqui, tá? Agora o sangue vai ser bombeado até a artéria aorta aqui, ó. Já vou mostrar por dentro como é que isso ocorre, tá?
Da artéria aorta agora, essa artéria aorta ela é a principal artéria do corpo porque ela vai distribuir o sangue que está oxigenado para todas as partes do corpo. Então, por isso que ela tem esse calibre bem espesso e depois ela vai se subdividindo em vários ramos. Ó, se eu virar aqui, vocês vão ver, ó, ela vai se subdividindo. Então, vai ter uma região da aorta que vai nutrir a nossa região superior do corpo e vai ter região da aorta que vai nutrir todas as células, né, os órgãos e as células dos membros inferiores. Então, esse é o caminho. Aí foi para todos os órgãos, todas as células, depois volta de novo pela veia cava, certo? Então, esse é o caminho, eu mostrei na anatomia externa. Vamos pensar agora na anatomia, vamos ver, né, de novo, como é que ocorre isso aqui dentro. Então, o sangue que está vindo através das veias cavas entra no átrio direito, depois ele passa então para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele pega o tronco pulmonar, né? Ele é conduzido através do tronco para o tronco pulmonar. Vocês já vão entender o movimento, tá? Que vai ocorrer a pressão. Só tô falando do caminho, né? Do sangue. Do tronco pulmonar, então, o sangue vai ser oxigenado no pulmão. Depois de renovado, depois de sofrer a hematose, o sangue volta pelas veias pulmonares, né? Essas veias pulmonares, elas desembocam, existem ósteos, existem aberturas. Aqui na região, então, deixa eu posicionar corretamente, né? Aqui na região do ventrículo, do átrio esquerdo, né? Onde está chegando esse sangue agora oxigenado depois de passar pelo pulmão. Chegou no átrio esquerdo, ele vai então descer para o ventrículo esquerdo, através da válvula mitral, né? Do ventrículo esquerdo, ele vai ser bombeado agora para a artéria aorta, que tem uma abertura aqui, ó, que vocês conseguem ver, tá? São as válvulas semilunares. Então, agora ele vai então para a aorta e a aorta vai redistribuir esse sangue para todo o corpo, tá? Então, vocês já sabem, eu já expliquei 2 vezes por fora e por dentro como é que se dá a movimentação, o fluxo de sangue. Agora vamos entender em termos de movimento, né? Quando a gente fala em sístole e diástole, nós estamos falando de movimentação. O coração ele é uma bomba, né? Altamente muscular, com um tecido muscular bem desenvolvido, uma musculatura forte, né? É muito parecido com o músculo estriado esquelético, só que tem algumas particularidades, deixando as fibras mais unidas, mais aderidas, tá? Para justamente fazer esse trabalho o tempo todo de bombear, né? O músculo estriado esquelético, ele é forte, mas ele trabalha em alguns períodos e relaxa em outros, o coração não tem isso. Então, o que vai ocorrer sístole e diástole? Sístole é sempre a contração e diástole é o relaxamento. Então, vamos pensar aqui, quando a gente fala nesse fluxo de sangue, se a gente for pensar aqui, né, explicar com as minhas mãos. Para o coração receber o sangue, o movimento é diástole. Para o coração expulsar o sangue, o movimento é sístole, né? Então, se eu tenho uma diástole, ele fica um pouco mais relaxado e o líquido consegue entrar. Se ele faz uma sístole, ele aperta, ele espreme, como se fosse espremer um pano ou um cabelo molhado. Quando ele faz esse movimento de contração de sístole, ele então vai expulsar o fluido, né, o sangue que está ali dentro. Então, entendido como é que funciona sístole e diástole, vamos pensar como que ocorre aqui. E mais uma coisa antes de eu mostrar para vocês. Pensem sempre que ocorre sístole e diástole, ocorre átrio e ventrículo, tá? Então, os 2 átrios juntos, o direito e o esquerdo, e os 2 ventrículos juntos, o direito e o esquerdo, tá? Posicionando novamente, aqui veio a cava, né? Então, olha o que vai ocorrer. A veia cava está trazendo o sangue do corpo. Para esse sangue conseguir entrar aqui na região do átrio direito,
O movimento do átrio aqui tem que ser de diástole, tem que ser de relaxamento. Então ele está relaxado, o líquido entra. Agora, para esse sangue que está aqui do átrio conseguir descer para o ventrículo, tem que ocorrer uma sístole. Então ocorre uma sístole atrial. Aí esse sangue desce em direção ao ventrículo. A mesma coisa do outro lado, né? O sangue chegou oxigenado, ele chega no átrio. Aí o átrio sofre uma sístole, expulsa esse sangue que está aqui, que vai acabar descendo para o ventrículo. Agora o sangue que está aqui, né, nos dois ventrículos, tem que ocorrer então a sístole para poder expulsar esse sangue. Então reparem que o movimento dos átrios é junto. Os dois átrios estão em diástole, estão relaxados e está entrando tanto sangue pouco oxigenado aqui, quanto sangue muito oxigenado aqui. Entrou ao mesmo tempo. Aí vai ocorrer então uma sístole, né? Contraiu. Esse sangue então, a maior parte acaba descendo por gravidade, tá? Dizem que 70% desce por gravidade, mas mesmo assim ainda tem que ocorrer uma movimentação. Enquanto isso, os ventrículos têm que estar em diástole, eles têm que estar relaxados para poder receber o sangue. Agora, é por isso que dá um movimento, né, as bulhas cardíacas, porque tem esse movimento da batida e das próprias válvulas abrindo e fechando, tá? Então, vamos supor, né, que eu já falei aqui, ocorreu então a sístole nos átrios e a diástole no ventrículo. O sangue agora está todo aqui embaixo, está todo nos ventrículos. Agora vai ter que ocorrer uma sístole aqui nos ventrículos para poder expulsar esse sangue. Bom, pessoal, então acho que era isso, tá? Vou dar mais uma repassada aqui com vocês, aproveitar, né? Eu resolvi fazer esse vídeo para ficar bem tridimensional, porque as imagens, o 2D, às vezes não explica tão bem quanto a gente vê o 3D, né? Então achei que seria fundamental o vídeo. Então, mais uma vez, né? Coração na posição correta, ó, como se estivesse aqui, né? Ele vai estar, então, levemente inclinado para a esquerda, a região do ápice. Sempre leve em consideração a veia cava, que ela forma como se fosse um cano mesmo, um tubo reto, certo? Essa veia cava tem a superior e a inferior. A inferior está trazendo sangue dos membros inferiores e a superior da parte toda superior do corpo, né? Porque ele fica aqui nessa região. Então, dos braços, do pescoço, do cérebro, né? Então, esse sangue que ele está vindo pobre em oxigênio, ele acaba entrando pelo átrio direito. Do átrio direito, ele é conduzido até o ventrículo direito. Deixa eu mudar a posição da minha mão aqui. Aqui, né, tem a válvula atrioventricular, né? No ventrículo direito, agora esse sangue, ele vai fazer o caminho. Deixa eu até abrir de novo, porque está bem legal aqui, ó. Do ventrículo direito, ele vai entrar aqui no tronco pulmonar, ó. Esse sangue vai passar por aqui. Esse tronco pulmonar, ele vai conduzir o sangue até os pulmões. Vai ocorrer a hematose nos pulmões. Depois disso, o sangue vai retornar ao coração pelas veias pulmonares. Essas veias pulmonares, elas vão desembocar no átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele tem a parede, né, mais espessa, ó, o miocárdio, o músculo é mais forte, porque agora ele vai precisar bombear, né, quando for fazer a sístole, vai precisar bombear esse sangue que está aqui para a artéria aorta, que vai distribuir esse sangue para todo o corpo. Então, quando a gente fala aquele momento que eu falei para vocês, né, que sai aqui do ventrículo direito e pega, né, e o sangue vai pelo tronco pulmonar e vai até o pulmão, oxigena e volta pela veia pulmonar, isso é chamada de circulação pulmonar ou pequena. Agora, essa que sai aqui, né, do ventrículo esquerdo e passa, né, pela artéria aorta e é distribuída para todos os órgãos do corpo, é chamada de grande circulação,
certo? Obrigada pela atenção e até a próxima. Beijos!